Fala galerinha, aqui é Lucas Prado e dando continuidade nas nossas aulas de Photoshop, hoje na segunda aula nós vamos falar sobre ferramentas básicas. Hoje a gente vai passar pelas ferramentas básicas do Photoshop para a gente conhecer um pouquinho melhor elas, tá? Eu vou abrir um arquivo, uma foto aqui que eu baixei da internet, tá? Então vem arquivo, abrir e vou pegar a foto que eu baixei. Essa aqui que eu baixei, abrir. Vamos lá. Eu baixei a foto dessa menina na internet, tá? A gente vai usar ela como um exemplo para a gente poder mexer e ver como as ferramentas se comportam nessa imagem, como é que a gente pode usar essas ferramentas. Quando eu abrir a imagem, ela abriu a imagem JPEG, tá? A gente está vendo a extensão dela aqui. Ela abriu com 50%, é um RGB de 8 bits. Ela já abre como um background bloqueado, tá? Então, se a gente for tentar mover ela aqui, ó, ele não deixa. Ele fala que é uma layer de background, então a gente tem que converter uma layer normal. Se a gente clicar em Convert, já converte automaticamente para a gente lá. Ó. Ok? Ele jogou para o lado porque foi o movimento que eu tinha feito. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar, ou venho no meu histórico e venho na posição que eu quero aqui. Aqui vão ficar registrados todas as ações que eu for fazendo dentro do Photoshop, tá? Lógico, ele tem um limite. Quando ele chegar no limite, que está determinado na configuração do Photoshop, ele vai apagando por ordem cronológica, né, as últimas configurações. Ou a gente pode simplesmente tentar mover e converter ela para uma layer normal, ou a gente pode dar um Command J ou Ctrl J. Command J seria para o Mac, Ctrl J para o Windows, tá? Ou então a gente clica com o botão direito, duplicar layer. Ele vai perguntar o nome da minha layer. Vou colocar menina, só para a gente diferenciar esse nome, tá? E ele criou uma nova layer igualzinha, idêntica lá. Esse olhinho aqui, ele ativa e desativa a layer. Então ela aparece e some. Aqui não muda, obviamente, porque as layers são iguais. Mas a gente já colocou aqui, ó, uma imagem e deixou a original logo abaixo aqui para a gente ter como referência, tá? Então vamos para a ferramenta propriamente dita. Essa primeira ferramenta é a ferramenta de mover. Todo objeto que eu tiver dentro do meu Photoshop, eu vou mover com ela. Ó. Eu posso arrastar esse objeto para todos os lados, beleza? E lembra lá, ó, a cada ação que eu faço, ele gera aqui um histórico, ó. Olha lá, até o layer, a visibilidade da layer que eu tirei e coloquei, olha lá, ele cria, tá? E o mover aqui. Então, é com essa ferramenta que eu movimento lá meus objetos dentro do Photoshop. Essa ferramenta, ela tem uma propriedade aqui em cima que é Auto Select. O que às vezes a gente vai mexer no Photoshop e algumas coisas, a gente vê às vezes a gente fala, nossa, o que está acontecendo? Eu estou clicando tentando arrastar uma coisa e ele está indo outra. Pode ser que essa ferramenta, essa opção dessa ferramenta esteja selecionada. Aí acontece o quê? Vamos lá, eu estou no retângulo aqui, ó, e minha opção Auto Select está marcada. Então, naturalmente eu arrastaria o retângulo, porque minha layer está marcada. Mas como o Auto Select está marcado, quando eu clicar aqui, ele vai entender que eu quero arrastar a layer da menina, ó. E vice-versa. Se eu tivesse clicado na layer da menina aqui, e eu fosse arrastar ela e clicasse por cima do retângulo, arrastaria o retângulo, porque ele auto-selecionou aquele objeto. Como que eu faço para não acontecer isso? Eu desmarco essa opção simplesmente, tá? E aí a layer que estiver selecionada é a layer que eu vou arrastar, independente se eu clicar nela ou não, tá? Se eu tiver com a layer retângulo selecionado e eu clicar em qualquer área da minha imagem, independente seja em cima do retângulo ou não, o retângulo vai se mover. Olha lá. Cliquei aqui do lado de fora, ele está se movendo. E vice-versa, se eu clicar na menina, por exemplo, e clicar em cima do retângulo, ele vai movimentar aquela layer
que está setada aqui. Outra forma de você ativar essa opção aqui automaticamente, às vezes você tem um projeto com poucas layers. E aí você fala, não, eu consigo clicar facilmente nessa layer aqui. Você segura o Ctrl e clica em cima. Olha lá, ele já mudou a layer automaticamente aqui, ó. Ctrl e cliquei em cima. Automaticamente, quando eu aperto o Ctrl, o Alt Select aqui em cima, aqui, ó, pode olhar lá em cima, onde é que eu estou passando o mouse. Esse Auto Select ele vai ficar ativo. Ó. Soltei o Ctrl, ele desativa. Essa opção aqui, Show Transformer, para mostrar os controles de transformação, é para ele sempre ficar com esses pontinhos aqui ao lado, que são de transformar a minha imagem. Tá joia? Particularmente não gosto, eu deixo sem ficar exibindo isso. E eu acho que a grande maioria das pessoas também preferem, porque ajuda na questão estética, quando você precisa posicionar o objeto de alguma forma. E esses quadradinhos aqui às vezes interferem um pouco no visual e acabam atrapalhando. Então é melhor aparecer só quando a gente quer, tá? Dentro da ferramenta de mover, a gente tem uma setinha para o lado aqui que indica que a gente tem mais opções dessa ferramenta. Então se a gente clica com o botão direito, a gente vai ter a ferramenta Artboard. O que é a ferramenta Artboard? Artboard é uma ferramenta que a gente pode criar dentro desse projeto vários outros projetos, ó. E aí, no futuro, aqui eu posso movimentar as artboards. Então, eu crio várias folhas dentro desse mesmo arquivo. Tá? Várias áreas de trabalho aqui dentro desse mesmo arquivo. E eu posso arrastar esses meus objetos para dentro das artboards específicas. Olha lá. Vou colocar meu retângulo lá na artboard 3. E aí, eu consigo trabalhar, por exemplo, se eu fosse criar uma peça de stories, uma peça de publicação para o Facebook, para o Instagram, se eu fosse criar uma peça de outdoor, se eu fosse criar uma peça aqui para um outro tipo de mídia, alguma outra coisa, tá? Então eu consigo criar tudo dentro do mesmo artboard. Isso tem um porém. Esse arquivo, quando a gente salvar, ele vai salvar tudo em um arquivo só. E aí a gente vai ter um arquivo muito denso, muito grande. Tá? Então a gente tem prós e contras aí. O legal dessas artboards, eu adianto para vocês, que é legal para a gente fazer aqueles, por exemplo, posts carrossel, aquele post carrossel. A gente cria várias artboards, um do ladinho da outra, mais ou menos assim, tá? E a gente pode criar o carrossel no Instagram e fica bem mais fácil para a gente trabalhar e ter uma perspectiva legal de como está ficando o nosso design, tá? Próxima ferramenta, passando pelo menu aqui em cima, a gente tem as opções lá, igual quando a gente cria um novo documento. A gente já tem as opções pré-definidas. A artboard a gente pode definir o tamanho aqui, a cor de fundo, a orientação dela, como é que ela vai ser. Então, algumas opções desse menuzinho que ele abre em relação à ferramenta. A ferramenta aqui, seleção. Então, a gente vai ter um retângulo, a ferramenta de seleção de retângulo. Se você seleciona uma área, se der Ctrl C e Ctrl V, ele copiou essa área aqui, ó. Então, se eu seleciono uma parte da minha foto da modelo, por exemplo, eu estou na Layer 1, e eu seleciono essa área e vou apertar Delete. Ele simplesmente sumiu aquela parte lá de trás. Tá? Então essa é a ferramenta Seleção Retângulo. Se a gente vier, você tem outras seleções, que é a circular, que você pode fazer oval, redondo. Para a gente deixar um círculo perfeito ou um retângulo perfeito, a gente pode, é só a gente pressionar o Shift, tá? E a gente cria um quadrado perfeito, retângulo não, desculpa, um quadrado perfeito ou um círculo perfeito. E se a gente criar duas formas, por exemplo, eu crio um círculo aqui e continuando segurando Shift, aparece um maisinho do lado do meu cursor, que ele vai somar a minha seleção. Então eu posso fazer uma seleção de cá e eu vou ter duas seleções. Ou eu posso fazer uma interseção nas minhas seleções aqui, ó. E aí eu viro com duas bolinhas aqui, tá? Se eu seguro Alt, ele vai ficar um menos. E aí eu vou subtrair a minha seleção. Então, eu quero fazer
tirar essa partezinha aqui, cortar um círculo. Eu fiz uma espécie de uma meia lua ali. Posso mudar minha seleção, posso fazer um corte reto aqui, tá? E se eu clicar em cima da seleção com a ferramenta aqui, se eu clicar ele muda o desenho lá, ó. Ele fica um pontilhadinho, quadradinho. E eu posso arrastar essa seleção para onde eu quiser, ó. Às vezes eu fiz a seleção, ela ficou o retângulo, o círculo um pouquinho fora de onde eu queria. Eu quero o círculo perfeito aqui, ó, em volta do olho dela. Então, joguei lá, posicionei onde eu queria, dupliquei. Aqui eu dei um Ctrl J para a gente duplicar. Poderia dar um Ctrl C, um Ctrl V. E a gente criou uma brincadeirinha lá para fazer um detalhe no rosto dela, como se fosse alguma peça publicitária, alguma coisa assim. Ou a gente pode fazer um detalhe no cabelo, como se fosse um comercial de shampoo. A gente pega o círculo aqui, ó, como se fosse algo assim, ó. Aqui na layer dela, pequeno detalhe lá do cabelo para o cliente ver e tudo mais. Lógico que a gente trabalhando com a foto aqui, que se ela aumentar ela perde qualidade, mas dá para a gente brincar e ter ideia. A gente tem outras opções aqui do ferramenta de seleção, que é essa aqui, ó, uma linha única ou uma coluna única. Quando a gente clica, ele vai selecionar uma linha de pixel só. Olha lá, ó. Se eu apago, ele apaga uma linha tão fina, que fica até difícil da gente ver. Olha lá, ó. Se a gente diminuir, ó, é uma linhazinha fininha, bem pequena, de 1 pixel. Somente 1 pixel que ele está apagando aqui. Ele está pegando 1 pixel lá. E assim a seleção também na vertical. Serve para que isso? Às vezes você quer fazer um recorte aqui, jogar uma imagem no fundo. Eu vou colocar uma imagem bem vermelha no fundo aqui. Ó. Olha lá. A gente fez algumas linhas cortando e tudo mais, cortando essa imagem de cima aqui diretamente, cortando a imagem, tá? Lembrando que quando você corta a imagem, aquela seleção, aquela parte da informação ali, ela foi perdida. Tá? A gente tem outros meios de fazer. Aqui a gente tem a ferramenta laço, que é uma ferramenta de seleção também, tá? Que a gente vai usar o contorno do mouse. Aqui as mesmas coisas, a gente tem interseção, subtração, interseção, soma, subtração. Aqui o father é quanto ela vai ser suave nas bordas, tá? Então se eu aumentar esse desculpe, e a gente duplicar, a gente vai ter uma bordinha lá, ó, aqui porque tá pouquinho, porque a imagem está bem grande, mas ela tem uma borda mais suave aqui, ó. Deixa eu aumentar bastante essa opção aqui. Então se a gente vem aqui, ó, fazer a seleção, olha lá, ó. Viu que ele fica um esfumaçado, ele fica bem mais homogêneo. Se a gente for fazer uma montagem, alguma coisa, é uma opção que a gente tem para fazer. Mesma coisa, poligonal laço, mas só que ele traça linhas retas, tá? E aqui a gente tem um magnético, que ele vai fazer através de contraste. Então, para a gente fazer um recorte mais simples, então eu clico aqui, ó, e venho arrastando. Ele vai criando vértices para mim, ó, automaticamente, sem eu clicar. Eu só estou passando o mouse, ó. Quando eu achar que eu tenho que fazer um vértice, eu clico. E aí eu venho acompanhando, ó. Tá? Ó, e venho acompanhando. Supondo que eu queira fazer só essa parte aqui, dei 2 cliques, fechei, apaguei. Olha lá, eu fiz um recorte rapidinho aqui na roupa dela, que tinha um contraste legal com o fundo, tá? Essa aqui é uma ferramenta já do Photoshop 2020, e aí ela é uma ferramenta de seleção automática. Então quando eu clico nessa ferramenta e seleciono o meu objeto aqui, ó, como se fosse uma seleção padrão, ele faz o reconhecimento, ele através de inteligência artificial, ele tenta fazer o reconhecimento lá da minha modelo para poder fazer o recorte para mim. Aí eu dupliquei a camada aqui com Ctrl J e ele tenta fazer o recorte lá do que é meu objeto na minha foto. Assim como eu posso, nessa mesma ferramenta,
vir aqui em cima e clicar Select Subject, ou selecione o sujeito da foto, o objeto da foto. E aí ele vai reconhecer através de inteligência artificial na minha foto e vai tentar fazer esse recorte para mim da melhor maneira possível. Óbvio, ele aparece alguns defeitos, algumas coisas que requerem alguns ajustes finos, mas ele nos últimos anos vem aprimorando demais esse recorte com inteligência artificial. Ferramenta de crop, que é a ferramenta para cortar. Então se a gente seleciona ela aqui, ó, ele já aparece esses vértices nos cantos que eu posso vir e posicionar recortando a minha foto. Ó. Quero posicionar aqui para a gente deixar a modelo com uma posição mais favorável na foto, o olho dela na posição mais favorável aqui, ó. E vou dar Enter para garantir meu corte. Beleza, o modelo está posicionado, fiz o corte. Agora essa é minha imagem, ó, cortada aqui no meu novo padrão que eu usei meu corte aqui. Ferramenta conta-gotas, que é para selecionar qualquer cor na minha imagem. Então a gente tem a opção aqui, ela vai aparecer na cor aqui e vai mudando nas cores aqui em cima também, tá? Essas ferramentas são ferramentas de correção. Então se a gente tem algum defeito na pele da modelo, por exemplo, não sei como é que está aparecendo para vocês aí, eu acho que está legal pelo que estou vendo no vídeo aqui. Então estou com essa ferramenta aqui, ó, a primeira mesmo. Aqui eu defino o tamanho dela. Aqui se ela vai ser um pincel mais duro ou um pincel mais soft, mais macio. E aqui eu defino o tamanho. Então ela tem essa manchinha aqui no rosto. Vou simplesmente clicar e ele tenta automaticamente fazer a correção para mim dessa manchinha ou desse cravinho. Aqui ela tem outra aqui, ó. Usando a inteligência artificial e baseando na área ao redor do meu pincel, tá? Então, olha lá. Ele, grande parte das vezes, trabalha muito bem essa ferramenta, ela trabalha muito bem. E assim como as outras, o Pet Tool, por exemplo, a gente faz uma seleção da área que a gente quer alterar, clica em cima da seleção e arrasta para uma área de referência. E olha lá, e a gente vai trabalhando, retirando, aquela tem espinhazinha aqui, ó, retirando aquelas coisas que a gente julga como imperfeições e que seria para uma foto publicitária, por exemplo, para uma foto com a modelo de cosmético, em que a ideia é deixar a pele perfeita, mais lisa, mais trabalhada, né? Então a gente tem um rosto um pouco mais trabalhado lá. Então, antes, depois, antes, depois. Isso é toque rápido, tá? Os pincéis servem para a gente colorir, baseado na cor que eles estão aqui. São normais esses pincéis. Pincéis, lápis e tudo mais, que a gente vai ver isso com mais detalhes para frente. O carimbo, que ele faz uma cópia de uma área de referência. Então, se eu pegar esse olho dela aqui e quiser colar ele em algum outro lugar, eu posso. Então, ele pega a minha referência lá. E aí a gente tem opções das propriedades do carimbo, que a gente pode abrir aqui, ó, Clone Source. E a gente pega o olho dela aqui, por exemplo, e manda ele espelhar a imagem que a gente vai fazer e joga o olho dela de um lado para o outro. Então a gente tem dois olhos idênticos aqui, por exemplo. A gente errou a posição, errei a posição ali, lógico, ficou meio estranho, mas deu para entender, tá? Só para a gente não ficar muito agarrado aqui, senão fica muito longo. E a gente vai passando com calma pelas ferramentas no decorrer das aulas, tá? Aqui é a ferramenta borracha, que ela simplesmente apaga a área que eu estou passando por cima, é uma borracha mesmo, como o nome já diz. A ferramenta balde de tinta, que ele serve para pintar. Se eu tiver com a layer vazia, na cor que eu colocar ele pinta, ele vai pintar a minha layer com a cor que eu defini. Se eu clicar numa área em que tem cor, ele vai tentar pegar por contraste, tá? As cores mais pertas. A nível de tolerância, aqui ele está com 32 de tolerância, por exemplo. Então se eu aumento essa tolerância ou se eu abaixo a tolerância, eu vou colocar a tolerância para 10. A área que ele vai colorir é menor, tá? Se eu aumentar a tolerância, a área que ele vai colorir é maior, de acordo com a tolerância daquela cor
daquele ponto que ele pegou, tá? Aqui é uma ferramenta que a gente vai dar um efeito de blur. O que é o blur? Ele vai embaçar. Então a gente tem aqui, olha lá, ele está embaçando a área que eu estou passando o pincel. Aqui é uma ferramenta de sharpness. Então ele vai fazer o que? Ele vai tentar trazer nitidez para essa área. Então olha lá como vai ficando nítido, 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 até o ponto de ficar bem granulado, até a ponta da foto ficar muito granulada, tá? Então é uma ferramenta para a gente, ambas ferramentas para a gente usar com muita cautela e muito cuidado aí. Aqui uma ferramenta de dodge para a gente dar uma clareada. Então a gente pode clarear, por exemplo, as áreas de luminosidade. Aqui uma ferramenta para escurecer um pouco, então a gente escurece aqueles pontos. Aqui a gente dá uma afinada no rosto, por exemplo. Aqui eu estou exagerando, tá? Para a gente ver a utilidade da ferramenta e dando contrastes na pele dela, para a gente poder afinar e tudo mais, porque tudo é uma questão de sombra. A caneta, que ela serve depois para fazer uma seleção também, se a gente quiser definir uma seleção com a caneta mais precisa. Ela pode criar um shape que é uma forma baseada na caneta, ou uma máscara, que a gente vai ver mais para frente, tá? A ferramenta texto, em que a gente pode escrever sobre a imagem, ou criar uma layer de texto, tá? Então a gente cria a ferramenta de texto, normalzinha. Aqui ó, a ferramenta de seleção de pets. Então isso aqui a gente aplica quando a gente usa a caneta, por exemplo. Então a gente criou uma seleção lá, uma volta. A gente pega essa seleção para a gente, essa seleção de pets, para a gente poder arrastar. A canetinha preta, ela arrasta toda a seleção junta. A branca, ela seleciona um ponto especificamente, um vértice, e você pode arrastar ele. Olha lá. Então estou mexendo nos meus vértices aqui, ó. Vou pegar esse vértice, vou arrastar ele para cima, por exemplo. Vou arrastar esse vértice para cá. Vou diminuir essa curva. Tudo como se fosse um vetor aqui, tá? Tudo através dos vértices que eu criei. Essa setinha branca. Aqui a ferramenta de formas geométricas, que a gente tem o retângulo com as bordas arredondadas, elipse, poligonal, a linha e algumas formas customizadas que a gente pode selecionar, tá? A gente pode selecionar até alguns shapes aqui, mas é a mesma coisa. Ó. A gente cria um objeto, a gente cria, ele já cria uma nova layer, e a gente pode usar essa ferramenta aqui, ó, para vir deformar os vértices da minha forma que eu acabei de criar. Olha lá. Perfeito? A ferramenta mãozinha, que é para você mover dentro do seu área de trabalho aqui, para arrastar de um lado para o outro. Uma coisa que faz essa função é você clicar barra de espaço. Se você tiver com a ferramenta mover, barra de espaço, e chega para o lado. Pressionando barra de espaço, ele vira mãozinha. E a ferramenta lupa, para a gente poder dar um zoom, ou diminuir esse zoom. Um atalho para essa ferramenta é Ctrl mais ou Ctrl menos, tá? Então a gente pode dar um zoom com Ctrl mais, a gente chegou lá a 600% de zoom. E aí, se a gente tiver um zoom muito grande, nossa, olha lá, tô num zoom de, aqui a gente está vendo pixel, isso aqui é um pixel, um quadradinho de pixel, tá? A gente está em 3200% de zoom. Nossa, a gente tem que voltar tudo menos. Não, Ctrl 0. Ele já volta ajustando a minha imagem na minha área aqui de trabalho do Photoshop. Bem, pessoal, por hoje é isso. A gente deu uma explanada rápida sobre as ferramentas básicas do Photoshop. E nas próximas aulas a gente continua explorando essa ferramenta que é muito poderosa. Tá joia? Forte abraço, até a próxima!